Cristo Jesus, eu fui crescida na fé, aleluia. A gente morava no interior e veio embora para Calcaia. Aí, com uns 18 anos, se eu não me engano, eu fui me afastando do evangelho, né? Eu já pregava a palavra, aleluia. Já fazia a obra do Senhor. Aí, como a gente, aleluia, não vigia, aí eu caí. Saí da igreja. Foi um desgosto muito grande para minha mãe, aleluia. Aí eu comecei a sair para as festas, brincar, se divertir, conheci meu esposo. Andava em paredões, aqueles som grandes de carro, nas festas, nas baladas. Cheguei a provar em bebida, não ficava bêbada, né? Mas ficava colocando na boca, tudo aquilo que o inimigo oferecia. Ia para a festa, passava a noite toda, às vezes as pessoas falavam que crente que já conhece, que é afastado, não sente prazer nas coisas do mundo. Eu passava a noite brincando, se divertindo, mas lá onde eu estava, meu coração era vazio. Lá onde eu estava, meu coração não tinha alegria. Eu falava, por que tudo isso? Porque eu sentia que aqui dali não era lugar para mim, mas eu não tinha força, aleluia. Passei muitos anos afastado, a minha mãe orando a Deus, a irmã ali conhece, a irmã Marilene, a minha mãe, Priscila. A minha mãe orando, Deus deu muito livramento de morte para mim, o meu esposo também, né? E nesse momento foi passando, eu cheguei a me ajuntar com ele. Aí fui morar vizinha à casa da minha mãe. Aí um certo dia ele chegou para mim e disse assim, eu não queria ter filho, eu queria ter minha vidinha de sair, se divertir. Eu não pensava nem ter um filho. Aí eu já com 40 anos, quase 40 anos, eu ia ter filhos. Aí eu, acho que 38 anos mais ou menos. Aí meu esposo disse, tu não vai ter um filho não. Porque ele já tem uma filha, que hoje é pregadora da palavra de Deus. Aí eu disse, eu não, que lá menino. Aí tudo foi um dia, aquilo começou a entrar na minha mente. Aí eu peguei e comecei, né, a querer ter, fui pro médico, o médico disse assim, eu disse, doutor, eu já tenho essa idade, se eu for ter um filho, vai nascer doente? O pessoal disse que nasce, ele, não. Aí é a sorte, e tudo bem, eu comecei a querer ter um filho, não conseguia. Aí eu, Senhor, comecei a orar, afastada da igreja, mas sempre eu ia. Orando, aí quando foi um dia, eu engravidei. 6 meses de grávida, 5 meses, a minha mãe começou a ficar doente. Ela tinha 80 e poucos anos. Aí ela começou a ir para o médico, aí foi completar os 6 anos de gravidez. Como eu já tinha 40 anos, a gravidez arriscada. Fui bater a ultrassom, era um menino. Cheguei em casa e falei para ela disse assim, eu não quero, eu queria uma menina. Eu ainda me lembro, sabe? Aí ela disse assim, depois ela disse, não, estou brincando, é um menino, é seu pregador da palavra de Deus. Gabriel tá ali. Aí tudo bem, irmã. Resumindo, quando foi 6 meses, ela começou a adoecer, ir para médico, para outro, para médico, se internar. Aí a minha sobrinha ligou para mim uma noite e disse assim, Gracinha, tu tá grávida, tu se prepara que eu acho que Deus vai lhe dar a avó. Aí aqui dali foi uma dor tão grande para mim, eu fiquei desesperada, sabe? Eu não falei com meu esposo, com ninguém, aí eu comecei a ficar, tipo, entrar em depressão. Eu não podia ficar no hospital porque o médico não me liberava para ficar lá com ela. Aí quando foi, ela veio para casa, né? Eu fiquei cuidando dela em casa, aí ela adoeceu, véspera de dia de finada, aí ela não queria ir para a UPA, ela disse, eu não vou, quero morrer em casa. Mas a senhora não vai morrer. E ali, irmãos, eu sentia que Deus ia levar ela, mas eu ficava triste, que eu estava grávida, a minha pressão subia e descia. Aí eu, Senhor, não leva a minha mãe agora, é o momento que eu mais preciso dela. Porque eu não sei, mas no meu pensar, a pessoa só dá o valor à mãe quando ela vai ser mãe. Aí ela foi para a UPA, levaria ela lá, internaria ela, que ela ia para o hospital do coração só fazer um exame. Aí quando chegar lá, levaria ela sozinha, ela ficou
se eu pensava na minha mãe ou se eu pensava nele, porque eu só tinha ele. Aí ela, não, ela está viva, mas dentro de mim eu sentia que ela não estava mais viva. A minha sobrinha foi ver ela à noite, que ela é enfermeira, chegou lá e disse, não, a minha avó não está mais viva não. Aí quando foi no outro dia, todo mundo lá pelos cantos, sabendo que a mãe não estava viva e eles não queriam me contar. Aí eu disse assim, vocês podem me contar, que eu sei que a mãe não está mais viva. Aí foi aí que tudo começou o meu sofrimento com ele. Quase que a gente morre, nós dois. Foi aí que eu voltei para a casa do Senhor, né? Aí na hora que o povo chegou, eu desmaiei, aí fiquei por ali, ninguém deixou eu ver. Quando foi de madrugada, meu esposo me chegou, eu saí escondidinha e fui ver, né? Porque eu tinha que ver. Aí tudo bem, não fui pro velório, nada, e passou, enterraram a mãe. Aí veio a outra. A minha enteada morava comigo, ela ia pro colégio e eu ficava sozinha. Aí meu esposo ia trabalhar. Eu deitava no chão, grávida, com quase 7 meses, não comia nada, só chorando e assistindo TV. Aí sempre vinha uma senhorinha, aí trazia um caldo, eu tomava e depois não comia mais nada. Aí fui ali, isso foi passando, aí eu fui pro médico. Como eu demorei no médico, quando eu cheguei no médico, não, eu fui para a igreja na segunda-feira. Na segunda-feira Deus usou a irmã Valdilene, que eu acho que alguém conhece ela, porque ela está afastada. Disse assim, aqui tem uma irmã, aí disse assim, eu vou logo dizer a irmã Gracinha, Deus está te dando um livramento de morte para ti e o teu filho. O inimigo não quer que você fica viva, ele quer levar você e seu filho, se você não der um passo para Jesus hoje, tem que ser hoje. Porque Deus tem uma obra contigo e com teu filho. Aí eu levantei a mão, aceitei Jesus, cheguei em casa e falei com meu esposo e para a minha enteada, que a partir daquele momento eu ia largar tudo e servir o Senhor. Na segunda, passou terça, quarta-feira, eu fui para o médico. Quando chegou lá, o médico bateu ultrassom e disse assim, você, o seu filho está quase morto. Você não tem mais líquido, essa criança está tudo seco. Você nem como é que ele ainda está vivo. Aí eu voltei e falei com a minha sobrinha, vamos para o médico agora. Aí a gente foi para Santa Terezinha. Ele, não, você tem que pegar encaminhamento para o posto. Fui para o posto, fui para Santa Terezinha lá, me internaram, lá não tinha suposto, porque quando tirasse ele ia para o UTI. E não tinha. Aí eu fiquei lá e ela disse assim, aqui não tem vaga. Se surgir uma vaga, você vai ser transferida. E ali eu fiquei. Aí começaram a minha pressão, já estava mais de 20. Aí o médico, a enfermeira chegou, essa mulher vai morrer, não sei o que, fazendo medo. E a minha sobrinha do meu lado, né, que ela é enfermeira, a Sara, aí ela se controla. Pense em Deus que tu não vai morrer. Aí eu fiquei, aí a Sara não entrou e me deram um remédio lá para pressão, vocês sabem que já tomou, que esse remédio queimava um pouco. Queimava tanto que eu gritava. Eu peguei o celular, Sara, eu estou morrendo. A Sara entrou, não queria deixar, ela entrou rasgando, quebrando o corpo e tudo. Aí minha banana era um calor, irmão, calor, queimando, e eu não aguentava mais que meu filho estava vivo. Não mexia, nem nada. Aí chegou a enfermeira depois assim, o que é que tu está fazendo aqui ainda, mulher? Mulher, se tu não sair daqui, tu vai morrer. Eu falei, ai, Deus, só parece que vai me matar. Aí a Sara ligou para a irmã Valdilene, ela orou e disse assim, irmã, não se preocupe, o Senhor disse que na hora certa, Ele vai enviar, vai preparar um lugar para ti, tu não vai morrer. Aleluia, Jesus. Tu está sendo preparada para uma grande obra. Só, irmão, que a gente fica com medo, né? Aí eu fiquei, a Sara veio-se embora, a sobrinha do meu esposo foi. Aí no outro dia eu falei para a Sara chegou lá às 8 horas da manhã com meu esposo, eu com uma sombra, um monte de coisa aí, cheio de aparelho, ele viu, começou a chorar. Aí chamaram o médico, ó, nós vamos tirar ela agora, assinar um termo de responsabilidade, vamos correr nos outros hospitais com ela, não vou esperar não. Na hora que o médico disse assim, vocês vão se responsabilizar, ele, vamos. Aí chegou a enfermeira correndo. Surgiu uma vaga lá no Hospital Geral, lá do outro lado do mundo, eu, Jesus. Aí, pois então vamos levar agora, pronto, foi transferida. Assim que, é uma sexta-feira, isso começou quarta, eu fiquei lá até sexta-feira, esperando essa vaga. E eu achando que meu filho já estava morto. No
direto para UTI, né? Aí a minha sobrinha disse, eu vou em casa, eu venho só à noite. Aí a outra menina chegou. Assim que ela saiu, aí me deram merenda, né? Assim que ela saiu, aí veio um rapaz de enfermeiro, aí foi escutar o coração dele, disse que tinha que tirar ele urgente. Que ele estava vivo, mas o coração dele estava perto para parar. Aí pronto, me levaram para a sala e as enfermeiras tudo lá. Essa daí vai provocar, acabou de comer, não sei o que, só reclamar, Deus Jesus, a sala não está aqui. Agora sou eu e o Senhor, o que é que eu vou fazer? Deram a injeção, não provoquei nem nada, não senti nada, só ouvi ele chorar, não deixaram eu ver ele. Irmão, eu não sei se os irmãos já viram aqueles ratinhos de laboratório. Era só, isso foi sexta-feira, meio-dia terminou a cirurgia, né? Levaram ele, não deixaram eu ver as carreiras, o UTI. Aí eu também fui pro UTI. Eu fui ver ele no domingo à noite, eu com medo de ver. Quando a minha sobrinha saiu do plantão que ela foi trabalhar, chegou lá, tu viu o Gabriel? Eu digo, não, nem quero ver. Aí ela disse, por que, mulher? Eu disse, não, eu tenho medo. A pressão alta na baixagem. Aí ela, você vai comer agora, eu estou numa cadeira de roda. Aí entrou, ela não podia entrar. Era à noite, ela vestiu uma bata também lá e entrou comigo direto lá. Quando eu vi esse menino, a pressão subiu mais. O braço dessa grossura, ele só pesou 1,4 kg. Todo furado, todo cheio de aparelho, UTI. Eu olhava para ele, só tinha cabeça. Aí eu, meu Deus, meu filho vai morrer, comecei a passar mal. Aí a enfermeira viu a minha sobrinha, tirou ela. Aí ele, tá bom, mas você já viu, aí eu passando mal, me levaram, né? Aí eu cheguei lá fora, a senhora chorando, eu falo, será que a doutora disse que esse menino vai morrer, só pensando. Aí a senhora, não, estou chorando porque lá fora tinha assim os testemunhos, das crianças que já passaram por lá. Aí eu fui lá pro leito, a Sara ficou comigo. Aí no outro dia, a Sara veio embora, a Daniela foi. Aí eu fui visitar ele. Eu ia visitar ele, eu ficava passando mal, porque eu achava que ele ia falecer. Aí lá onde eu estava, as mães tudo com seu bebê e eu sem o bebê. Aí apareceu uma drogada lá, teve um menino e disse assim, mulher, já que o teu menino não tem esperança de vida, eu pego o meu pratinho, o nome dele é Francisco. Aí eu, quero nada, irmão, o meu vai morrer não, Jesus está cuidando dele. Eu vou ter 2 meninos, Deus me livre. Aí ela deu lá, não sei pra quê. Aí eu ficava, eu ia visitar essa criança passando mal. Aí quando foi ele no UTI, aí a doutora, eu fui lá e ele já estava todo preto, de ser furado, não tinha mais onde colocar, porque só os ossinhos, né? Aí uma agulhazinha pequena já estava botando nas costelas dele. Aí a doutora disse assim, mãezinha, o seu filho só, eu já só misericórdia, a doutora disse, mãezinha, o seu filho só um milagre. Aí eu, só um milagre. Aí eu, quem vier me visitar hoje traga um fone de ouvido para mim. Aí eu fui, pra quê? Pra mim. Aí quando foi de noite eu coloquei o fone de ouvido, aí na hora que eu coloquei tinha uma pregação, aí estou pregando. Se você está passando por uma luta, por uma prova, se o Senhor respondeu por quê? Porque não é o tempo dele, é o tempo do Senhor. E não se preocupa que o Senhor não vai levar até o fim. Parece que ele está falando comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, naquele momento, eu disse assim, Senhor, aqui eu e o Senhor. Só pensei, se o Senhor tirar o meu filho daquele UTI, amanhã eu chegar e te sair de lá, eu faço voto contigo, Senhor. Nunca mais no mundo eu sair dos teus caminhos. E aonde eu for, testemunha eu vou contar. Aleluia, gente. Aí dormi. Quando foi do outro dia eu vou, todo dia era essa mesma coisa. Eu vou ver ele, eu não vou. Eu vou ver ele, eu não vou. Pedro, né? Aí quando eu chego na porta lá, muitas crianças. Aí lá vem a doutora pro meu lado e o menino estava lá com ele. Eu olhei assim, lá vem a doutora, ai meu Deus, e agora eu demais, o que eu faço? Aí ela, mãezinha, tem uma notícia boa para te dar. Eu, aleluia, manda. Aí ela, o seu filho saiu do UTI, ele não está mais ali, ele está ali daquele lado. Eu fiquei tão alegre, eu não sei se eu pulei, se eu chorei, eu sei que eu fui buscando lá dentro. Aleluia, isso é porque Deus estava no controle de tudo. Aleluia, glória a Jesus.
e agora o zóio recolou. Ele está rejeitando o leite, que ele estava tomando soro, ele não está. E se ele não aceitar, vai ser um problema. Aí eu voltei, peguei o celular e disse assim, Raíssa, ora, porque se o Gabriel não aceitar o leite, a doutora disse que ele vai morrer. Ele não vai morrer porque ele é de Deus, desse jeito. Aí a Raíssa, que é a minha enteada, fez um voto com Deus, que se Deus fizesse com que o organismo dele aceitasse o leite e abençoasse, ela também ia para os pés do Senhor. E através dele veio eu e ela. Aí quando foi no outro dia, ele começou a aceitar. Aí com 9 dias nesse hospital, a enfermeira, né, geral, como é que chama? A enfermeira que cuida. Assistente social, chegou para mim, você vai ter que ir para casa, seu filho vai ficar aqui. Aí a moça que estava comigo disse assim, a sobrinha da minha esposa, ela não vai não, porque ela não vai deixar o filho dela. Eu digo, eu vou. Tu vai deixar, a mulher disse, tu vai deixar o teu filho. Eu digo, eu vou, porque aqui eu não abaixo a minha pressão. E lá em casa, eu vou passar o dia lá, um dia eu vou vir para cá todo dia. E eu dormindo lá, eu fico sossegada. E aqui ele está só não, Deus está cuidando dele. Glória a Deus. Aí eu não tenho coragem, eu digo, Aí eu fiquei, Senhor, eu tenho medo para deixar meu filho sozinho. Aí chegou um médico que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele disse assim, tu é crente, né? Eu digo, sou. Já tem um brilho, é? Aí ele é. Eu digo, sou. Aí ele disse assim, eu vou te dar um conselho. Eu creio que era o anjo do Senhor. Ele disse assim, sabe o que é que tu faz para a tua pressão abaixar, para tu ir para casa? Porque quando eu vi a enfermeira entrando com aquele negócio preto, a pressão vai subir. Nervosa. Ele disse assim, tu respira 3 vezes que a pressão não vai dar alta e tu vai para casa. E é melhor para tu ficar em casa que tu ficar aqui. Porque tu vê a mãe dos filhos, tu vê a mãe chorando que o filho morreu, tu vai ficar triste. Aí isso eu fiz. Diz, ainda a pressão regulou? Aí com 9 dias mandaram eu ir para casa. Glória a Deus. Aí mandaram um papel para mim, para a prefeitura, atrás de um carro, que era muito longe, porque quando meu esposo foi me visitar, ele veio se perder lá para mandar para o futuro. Nem chegou lá no hospital. Aí eu liguei para o vereador, o Silvio Nascimento, ele, não, eu dou o carro na hora, se você quiser ir todo dia, eu digo, não, quero ir um dia e outro não. Aí um dia, outro não, 6h30 o carro estava na minha porta, o carro cheio, preparado por Deus. Eu ia lá para a KGF, ficava lá o dia todo, tirava o leite, eles botavam lá. Aí no dia que eu não ia trazer a vasilhinha, né, eu levava. Aí eu não pegava nele de jeito nenhum, porque se eu pegasse nele, ele ia sentir quando eu saísse, né? Aí peguei. Aí quando foi um dia a enfermeira me falou, tu nunca pegou dele não? Eu falei, não. É dele, só o ossinho. Aí ele não gosta não. Aí eu vou e botou no meu braço. Ai, que alegria, felicidade. Aí quando foi outra vez que foi, ela já botou no meu peito, ele pegou, foi de primeira. Porque se você não pegasse, eu ia ficar lá tipo um canguru, que a mãe ficava. Mas o menino foi esperto, Jesus trabalhou, né? Depois que eu prometi o Senhor, o Senhor fez a bênção. Aí pronto, com 26 dias eu trouxe ele para casa. Aí pronto, o menino de magro, estante com gordo, mamar, eu que fiquei seca e me perdoou ele. E hoje aqui eu estou contando aquela grande vitória que Deus deu a você. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Quando Ele tem um plano na nossa vida, não adianta ter medo, não adianta correr para canto nenhum. Jonas, né, foi engolido pela baleia porque não foi fazer a obra do Senhor. Então, se Deus tem um chamado na sua vida, não rejeita. Se o Senhor manda tu ir, tu vai. Porque o Senhor vai cobrar de ti, porque tem alma precisando. E o Senhor já falou que vai me levar nos hospitais para me pregar a palavra e eu creio que eu vou. Aleluia, eu tenho vontade de ir até no presídio. Eu tenho. Para me levar a palavra, porque, aleluia, Jesus, eu não vou mais me preocupar. E as voltas, eu também já contei o testemunho, né? Porque eu queria fazer a obra do Senhor. Ele vai fazer 10 anos em janeiro, né? E eu só tinha